E aí, pessoal, acompanhando as discussões até aqui? Eu espero que sim. Veja que nos vídeos anteriores a gente analisou a formação da equação de equilíbrio e se a partir dela a gente discutiu a possibilidade de analisar se uma reação tende a formar mais produtos ou reagentes, como a gente viu no último exemplo do vídeo anterior, de uma reação direta, analisando essa relação da reação direta com a reação inversa, suas velocidades, a partir da constante de equilíbrio. Chegou o momento de a gente analisar algumas condições relacionadas à perturbação do equilíbrio. Veja, se a ideia do equilíbrio químico tem relação com as velocidades de reação diretas e inversas serem iguais, talvez seja importante você perceber que isso ocorre em um sistema no qual não há alterações externas das condições da reação. A temperatura é mantida a mesma, assim como não se alteram as quantidades iniciais colocadas das substâncias em reação. Contudo, o que ocorreria se, após atingir o equilíbrio, nós adicionássemos mais de uma substância, um pouco mais de uma das substâncias participantes da reação? Vamos analisar agora o caso da reação, da formação da amônia a partir dos gases hidrogênio e nitrogênio. Vamos lá. Nós temos então, por exemplo, o gás nitrogênio gasoso reagindo com o gás hidrogênio gasoso e se estabelece um equilíbrio entre eles e a formação da amônia, também gasosa. Veja que a estequiometria manda que se eu tenho 2 nitrogênios aqui, eu preciso de 2 nitrogênios aqui, ou seja, 2 mols para essa quantidade aqui de 1 mol, e portanto eu preciso botar 3 mols, na proporção de que fica 1 mol de gás nitrogênio para 3 mols de gás hidrogênio, que pode estabelecer um equilíbrio na formação de 2 mols de gás amônia. Se a gente for tentar então esboçar um gráfico da variação da concentração dos reagentes em relação ao tempo, a gente teria um gráfico parecido com esse aqui, usando as concentrações em função do tempo. Veja, então, que a gente pode esboçar a variação da concentração desses reagentes no tempo, de modo que eu vou começar a consumir a partir de uma concentração máxima inicial o meu nitrogênio e o meu hidrogênio para formar a minha amônia. Acompanhe na tela que isso pode nos resultar numa curva do tipo assim. Veja que eu inicio a minha reação e eu começo a consumir o gás hidrogênio, eu começo a consumir o gás nitrogênio e a formar o gás amônia. Veja que a inclinação do gás hidrogênio é mais acentuada do que a do nitrogênio, porque eu consumo 3 mols de hidrogênio para cada mol de nitrogênio. Assim como a formação da amônia também segue essa curva de formação de 2 mols de amônia. Observe também que a partir do momento que eu tenho um certo tempo mantendo-se as condições desse sistema, as concentrações não variam mais. Não variam justamente porque eu tenho que, a partir deste ponto, a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa, e eu chamo isso, então, de equilíbrio. Contudo, e se a gente decidir aí nesse processo pegar um cilindro de gás e injetar mais hidrogênio no sistema? Porque pensa, isso aqui são gases, eu posso, assim, de um jeito muito rude, um esboço muito geral, eu posso imaginar que eu tenho meu recipiente de reação. Nesse recipiente de reação, eu tenho ali um cilindro de gás hidrogênio que injeta hidrogênio aqui para reagir. Eu tenho ali um cilindro de gás nitrogênio que injeta aqui para reagir, e aí eu posso fechar essa torneirinha aqui, essa válvula. Eu injetei uma parte da reação aqui no início, deixei eles reagir até quando entrar em equilíbrio. Mas agora eu desejo abrir um pouco mais desse cilindro e injetar um pouco mais de gás hidrogênio aqui. O que será que isso vai
acontecer com o equilíbrio? Pensa um pouco, se precisar, pausa o vídeo e tenta evidenciar o que vai acontecer com esses valores aqui, com essas tendências aqui desse gráfico. Quando eu adiciono hidrogênio, e supondo que esse cilindro ele adiciona instantaneamente hidrogênio aqui, veja que eu posso ter o seguinte fenômeno. Eu tenho, neste tempo aqui, basicamente a manutenção, né, das concentrações da amônia e do nitrogênio, e eu tenho um pico, né, veja que eu tenho uma subida instantânea da concentração do hidrogênio. Perfeito? No exato instante que eu insiro, né, o gás hidrogênio, a sua concentração ela vai aumentar, né, e aumenta repentinamente, como a gente evidencia no gráfico. Com isso eu pergunto, se há mais hidrogênio no sistema, o que acontecerá com o equilíbrio? Obviamente, né, esse equilíbrio ele foi perturbado, e a relação entre as concentrações dos produtos e dos reagentes já não é mais a mesma esperada pela equação da constante. Porque vejam lá, nesses casos aqui, né, nessa reação, a gente pode dizer que a equação da constante que define esse equilíbrio vai ser uma relação entre a concentração da amônia ao quadrado sobre a concentração do nitrogênio vezes a concentração do gás hidrogênio ao cubo, né? Lei da ação das massas que nós vimos no primeiro vídeo. Veja que isso aqui define o sistema em equilíbrio quando eu tenho, né, o sistema estabilizado, as velocidades de reação direta e inversa iguais, né? Só que evidencia que neste ponto aqui, que eu insiro mais hidrogênio, esta reação aqui já não está valendo mais, porque eu tenho mais hidrogênio do que esta relação aqui permite. De modo que o meu sistema vai tentar acomodar, né, essa situação. E aí eu posso esperar duas coisas. Uma, o sistema não estando em equilíbrio, significa que não terá as reações direta e inversa com a mesma velocidade. O que implica em que uma das reações prevaleça mais sobre a outra, ou a reação direta ou a reação inversa. A segunda coisa que a gente pode esperar é que, se a gente assumir que a discussão do equilíbrio envolve a cinética, como já tem visto, né, nos últimos vídeos, haver mais gás e hidrogênio no sistema permite que haja mais colisões desse gás, que é um reagente da reação direta. E, portanto, possibilita que a reação direta ocorra mais rápido. Ou seja, a gente pode esperar que nesse processo sejam formadas mais moléculas de amônia. Olha só, se a gente acompanhar esse gráfico, como é que aconteceria nesse caminho da reação. Veja que o ponto de adição de hidrogênio tem uma subida expressiva ali, né? Tem uma subida bem expressiva naquele instante que eu adicionei, mas devido ao aumento da sua concentração no sistema, isso aumenta as colisões que tem com o hidrogênio aqui. Isso permite priorizar a velocidade da reação direta. E esta velocidade sendo maior, né, forma mais amônia. E formando mais amônia também consome mais hidrogênio. Tanto é que a gente pode ver que o hidrogênio adicionado ele começa a ser consumido. O nitrogênio que já estava ali no sistema em equilíbrio passa a ser consumido também. E a amônia que já estava em equilíbrio passa a ser mais formada. Formada até que ponto? Até o momento que eles novamente entrem em equilíbrio. Veja que isso vai acontecer até que a quantidade de amônia formada e as quantidades de hidrogênio e nitrogênio consumidas atingem uma relação que iguale novamente o valor da constante de equilíbrio. Note, assim, que a subida abrupta da concentração do hidrogênio é seguida do consumo dele. E uma vez que toda amônia é formada por hidrogênio e nitrogênio, espera-se que também diminua a concentração do nitrogênio e aumente a da amônia. Agora, e se eu desejar fazer mais uma perturbação do sistema? Se ao invés de adicionar um reagente da reação direta, né, que seria o hidrogênio ou o próprio nitrogênio, se eu desejasse inserir mais amônia, né? Se eu tivesse aqui um cilindrinho também,
se eu tivesse aqui um cilindro e esse cilindro de gás pudesse inserir nesse sistema mais amônia. O que ocorreria? Pensa aí, como ficaria esse gráfico? Pensou? Veja que quando eu insiro a amônia, novamente, né, eu tenho um processo de subida, né, naquele instante da concentração da amônia, né, aquele pico. E, assim como o hidrogênio, né, depois desse aumento da concentração, eu não tenho mais as relações estabelecidas neste equilíbrio anterior aqui. Como consequência disso, eu não vou ter mais como ter as relações diretas, né, e inversas das reações na mesma velocidade. Já visto que havendo mais amônia no sistema, né, havendo mais dessa amônia aqui, pela teoria das colisões, essa amônia pode ser consumida mais rapidamente para formar mais gás hidrogênio e gás nitrogênio. O que acontece? Então vejam, né, que nesse processo, quando eu insiro mais amônia, a partir do momento que eu tenho mais amônia no sistema, esta relação aqui não satisfaz a condição de equilíbrio. Eu não tenho, né, neste ponto aqui, deixa eu desenhar aqui, neste ponto aqui, assim como neste ponto aqui, a minha velocidade da reação direta é diferente da velocidade da reação inversa, assim como aqui neste ponto, a velocidade da reação direta é diferente da velocidade da reação inversa. Então, uma delas vai prevalecer. Neste caso, como eu tenho mais amônia no sistema, isso permite mais colisões efetivas da amônia, formando, né, os gases anteriores. Se permite isso, eu vou ter um consumo da amônia, e por isso ela vai diminuir aqui. E no processo que ela é consumida, ela forma nitrogênio e ela forma hidrogênio. Veja que também a inclinação dessas curvas aqui tem a ver com o coeficiente estequiométrico, né? Eu formo mais hidrogênio rapidamente, por isso essa curva é mais acentuada, porque eu tenho 3 mols de hidrogênio para cada 1 mol de nitrogênio. Isso vai acontecer até que as concentrações de todas as espécies voltem a uma proporção que permita que a divisão entre a concentração da amônia elevada no coeficiente estequiométrico pelas concentrações de nitrogênio e hidrogênio, cada uma, né, também elevado ao coeficiente estequiométrico, resulte no mesmo valor da constante para aquela temperatura. Assim, observa bem que se forem dadas as condições para o sistema atingir um novo equilíbrio, né, novamente esse tempo, a relação entre as concentrações buscará novamente a proporção entre os produtos, né, pelos reagentes elevados aos devidos coeficientes estequiométricos, cujo valor vai ser exatamente o mesmo valor. Ou seja, se eu assumir que esse aqui seria o equilíbrio 1, este aqui o equilíbrio 2 e este aqui o equilíbrio 3, né? A constante do equilíbrio 1 vai ser exatamente igual à constante do equilíbrio 2, que é exatamente a constante do equilíbrio 3, numa mesma temperatura, se eu não variar essa temperatura. E, portanto, né, as proporções, se eu for analisar as proporções entre essas espécies aqui, vão ter sempre um resultado de mesmo valor. Esse efeito, né, em que o sistema, se dadas as condições de tempo e mantida a temperatura inicial, né, para ele readequar, restabelecer o equilíbrio, né, é chamado de princípio de Le Chatelier. Esse princípio que eu vou escrever aqui para vocês, né, o princípio de Le Chatelier diz o seguinte, basicamente, né, readequando as palavras dele, de que um sistema em equilíbrio quando perturbado, ou seja, aquelas
perturbações que nós fizemos de depois de atingir o equilíbrio botar mais um reagente ou, né, botar mais outro, esse sistema se ajustará para reduzir ao mínimo a perturbação. Esse é o princípio de Le Chatelier. E foi exatamente isso que a gente pode evidenciar nos gráficos que a gente acabou de estudar, né? Veja que quando eu tenho um processo de perturbação do meu sistema, né, do tipo alcançado o equilíbrio nessas faixas aqui, no primeiro momento eu perturbei ele adicionando mais hidrogênio, ele então se ajustou, minimizando a perturbação, ou seja, se eu botei mais hidrogênio, ele vai minimizar essa perturbação. Só que, claro, para minimizar isso, ele também vai ter que consumir um pouco disso e formar um pouco de amônia, para atingir um novo equilíbrio. Perturbado novamente, ou seja, quando eu adicionei amônia, ele vai consumir a amônia e nesse consumo dela, ele vai formar nitrogênio e hidrogênio para minimizar a perturbação e voltar ao equilíbrio. Contudo, entender o princípio de Le Chatelier não significa entender apenas no que corresponde à adição de um reagente, como a gente fez agora, ou a remoção de um reagente, em caso que a gente poderia ter o raciocínio contrário, né, de retirar e evitar a perturbação. Por exemplo, se a gente tiver numa reação de compostos gasosos, como no caso da síntese da amônia estudada, né, a seguinte situação: gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio, estabelecendo um equilíbrio entre amônias, né? Se a gente evidenciar que estequiometricamente, né, nós temos a interação entre 4 mols gasosos, por exemplo, né, que surgem desse 1 volume de amônia reagindo com 3 volumes de gás hidrogênio, para formar, né, 2 mols de amônia, ou seja, 2 volumes de amônia, perceba que isso implica num sistema que tende a formar um menor volume de gás nos produtos da reação direta, né, e a um maior volume nos produtos da reação inversa, ou seja, no sentido da reação direta, para lá, nós formamos 2 volumes, a reação inversa forma 4 volumes. Para facilitar, né, em vez de a partir de agora, eu vou me referir não apenas em termos de reação direta ou inversa, né, mas sim lado direito e esquerdo da reação. Veja que no lado direito da reação, no lado esquerdo da reação, nós temos os reagentes da reação direta. No lado direito da reação, nós temos os produtos da reação direta. Ao mesmo tempo que nós temos no lado direito da reação reagentes da reação inversa e no lado esquerdo da reação produtos da reação inversa. Ou seja, eu posso falar em substâncias que estão no lado direito ou no lado esquerdo, né, desta seta de equilíbrio. Nessa equação aqui que a gente está analisando, veja que o lado direito da reação apresenta um menor volume de gás do que do lado esquerdo. Assim, para o raciocínio lógico, a gente pode esperar que, se o meu sistema estiver em equilíbrio, né, caso eu comprima esse sistema, esse recipiente, né, quase como botando ali no membro de uma seringa e apertando ele, caso eu comprima ele, a reação, né, vai ser perturbada. Eu vou estar perturbando esse sistema por essa compressão. Como essa perturbação tem a ver com o volume do sistema, o ajuste que esse sistema vai realizar vai ser em relação também ao volume. Assim, se eu comprimir o volume, o sistema tenderá a formar mais amônia. Porque quando forma amônia, o sistema consome um grande volume desses gases, nitrogênio e hidrogênio, e forma amônia, que tem um volume menor. O raciocínio inverso também é verdadeiro. Se eu expandir o volume do sistema em equilíbrio, eu também posso privilegiar a reação que forma mais volumes gasosos, ou seja, eu privilegio a reação no sentido para a esquerda. Outra perturbação que eu poderia fazer, né, seria manter o mesmo volume e bombear um gás inerte, como o argônio, né? Ou seja, eu posso, em termos, né, dessas discussões, eu posso ter o meu sistema
E no primeiro caso, aqui, como se fosse assim com um êmbolo, comprimir ele ou expandir esse sistema, né? Ou ainda eu posso ter o meu mesmo sistema de reação e nele aqui inserir, por exemplo, um gás inerte, como o argônio, e pressurizar mais esse sistema. Esse gás, argônio, não reage com nenhuma das espécies do sistema. Ele apenas aumentaria a pressão. Contudo, veja que nesse caso, se eu aumentar apenas a pressão para todas as espécies, eu não vou estar alterando no sistema como um todo, porque as pressões parciais, né, vão se manter e isso não altera a nossa equação de equilíbrio, que eu posso escrever tanto em termos das concentrações, né, dos produtos sobre os reagentes, ou escrever essa constante em termos, né, das pressões parciais do produto, pressões parciais dos reagentes. Outra alteração que a gente pode fazer no sistema seria a alteração justamente da temperatura, que até agora a gente manteve, né, constante para os nossos sistemas de equilíbrio. Lembrem que até agora, então, eu tenho repetido que o único fator que altera o valor da constante de equilíbrio é a temperatura. Obviamente, há explicações de nível cinético e termodinâmico para isso. Porém, como ainda essa é uma abordagem bem inicial, a gente pode simplificar a discussão apenas para o nível cinético. Uma vez que a gente assume que a teoria das colisões, lá no estudo da cinética, né, relaciona a probabilidade de colisões efetivas para uma maior taxa de ocorrência de reação, ou seja, maior velocidade, veja que se eu aumento a temperatura, eu dou condições para que mais moléculas tenham energia apropriada para realizar colisões efetivas, e assim eu acabo modificando o modo de comparar as reações, e por isso eu posso dizer que a alteração da temperatura altera o valor da constante de equilíbrio. Evidencia aqui nesse gráfico, né? Se eu tiver uma situação 1, onde aqui eu tenho o número de moléculas e aqui a energia cinética delas, na temperatura 1, deixa eu botar aqui uma canetinha. Na temperatura 1, veja que o meu maior número de moléculas está, né, nesta faixa de energia aqui cinética, né? O maior número de moléculas está aqui nessa faixa. Ó. E veja que eu tenho uma fração ainda pequena de moléculas com uma energia cinética maior. Né? O que acontece? Se eu pegar essa mesma quantidade de moléculas e aumentar a temperatura significa aumentar a energia cinética delas também. Ou seja, isso faz com que a faixa de distribuição dessas moléculas se desloque desta região para uma região, como por exemplo esta região aqui do meu maior número de moléculas. Né? E aí, se eu assumir que existe um certo ponto que equivale à energia de ativação, lembre lá do nosso gráfico, né, sobre energia de ativação. Se eu tiver uma reação que ela ocorre em certa energia de ativação, né, neste processo, aqui eu tenho a energia de ativação. A partir do momento que a temperatura maior aumenta o número de moléculas numa faixa de energia cinética maior, elas podem estar numa faixa próxima aqui, ou até maior que essa energia de ativação, e havendo mais moléculas nessa faixa, veja, eu tenho muito mais moléculas aqui na temperatura 2 do que na temperatura 1, e essas muito mais moléculas permitem então que o meu sistema realize muito mais colisões efetivas, e nesse processo de muito mais colisões efetivas, ele possa aumentar a velocidade da sua reação. Né? Então veja que é justamente esse o efeito que nós temos da temperatura, né, no aumento da velocidade da reação. Perfeito? E este aumento, obviamente, né, vai implicar também na modificação dos valores da constante do próprio equilíbrio, já que esta relação, né, da possibilidade de colisão e reação entre essas moléculas também vai ser alterada. A grande questão sobre essa alteração, né, dos valores da energia das moléculas é saber, ok, essa alteração, né, do valor da constante, quando eu modifico a temperatura, altera a constante para um valor para mais ou um valor para menos? Né?
Veja que quando eu tenho, né, a minha constante escrita como a relação entre as concentrações de C e D sobre uma reação de A em A, B em B, para aquela reação genérica do tipo A, B em equilíbrio C e D, o valor da constante vai ser alterado para mais, ou seja, um valor maior, indicando que há o privilégio de uma reação que forme mais produtos da reação direta, ou ele vai ser alterado para menor, significando que eu vou aumentar este denominador e, portanto, eu vou ter a presença maior de reagentes da reação direta, ou seja, a reação inversa seria privilegiada aqui. Então, se a temperatura altera o valor da constante de equilíbrio para um novo valor e assim um novo equilíbrio, como afinal saber para qual lado da equação da reação tenderá a se ajustar e minimizar essa perturbação pelo princípio de Le Chatelier? Para isso, a gente pode fazer aqui um pouquinho de termodinâmica para analisar essa situação. Observe então que nessa reação que a gente iniciou a discutir nesse vídeo sobre a relação entre o iodo e o hidrogênio formando o iodeto de hidrogênio, essa reação ela é muito viável nos dois sentidos, observem, né? Porque há uma diferença pequena, né, em termos da variação da energia de entalpia aqui, né? Então, ainda uma energia pequena dessa aqui é viável de ocorrer nos dois sentidos. Contudo, há uma diferença marcante entre elas, né, e isso é essencial a gente analisar. Uma reação é endotérmica, a outra é exotérmica. Perfeito? Nós temos aqui uma reação, por exemplo, na formação de iodeto de hidrogênio, que é uma reação endotérmica, e esta que é uma reação exotérmica, pelo sinal da variação da entalpia, aqui é ΔH, né? Eu posso analisar isso daí. O que significa? Né? Significa, como a gente viu, que se o sistema tem um valor de entalpia negativo, como este caso aqui, isso implica que há uma transferência de energia do sistema para o universo, né? Ou seja, um sistema exotérmico, né, que libera essa energia. Eu até sinto, né? Eu, como sendo o universo, sinto aquela energia na forma de calor do sistema. Se o valor da entalpia é positivo, como aqui, nós temos então uma transferência de energia do universo para o sistema, ou seja, um sistema endotérmico. Se a gente assume que essa reação se dá a pressão constante, como a gente viu lá na discussão da entalpia, né, na discussão em termoquímica, quando a gente disse que a variação de entalpia à pressão constante vai ser igual ao calor, né? Então, se ela ocorre, se a gente assume que essa reação ocorre à pressão constante, a entalpia terá o mesmo valor e sinal da transferência de energia na forma de calor. E essa energia vai se dar entre os sistemas a diferentes temperaturas, né? Definição lá de calor da termodinâmica. Assim, basta a gente observar que se eu aumento a temperatura de um sistema em equilíbrio entre essas espécies, né, esse aumento da temperatura, que ocorre do universo para o sistema, tende a afetar esse sistema transferindo energia para ele. Nesse caso, se nós temos duas reações ocorrendo ao mesmo tempo, né, e vejam que no sistema de equilíbrio essas duas aqui acontecem ao mesmo tempo, observe que aquela reação que necessita de energia para ocorrer, a reação endotérmica, ela é privilegiada, né? Porque se eu estou cedendo energia a esse sistema e essa reação endotérmica recebe muito bem essa transferência para formar esses produtos, essa reação é privilegiada, ou seja, a endotérmica privilegiada. Do outro lado, observe que se uma reação exotérmica necessita liberar energia na forma de calor e o universo dificulta essa liberação, porque o próprio universo está transferindo energia para o sistema, isso dificulta a ocorrência dessa reação exotérmica. Ou seja, analisando essa reação, se eu aumento a temperatura do sistema, eu privilegio a reação endotérmica, que é aquela que tende à formação do iodeto de hidrogênio. Ao contrário, se eu diminuo a temperatura do sistema, isso significa que eu forço uma transferência de energia do sistema para o universo, né?
Veja, se a reação endotérmica necessita de energia provinda do universo, neste caso essa reação não é privilegiada, mas sim aí a exotérmica. Por quê? Se a exotérmica libera energia, ou seja, se a exotérmica transfere energia para o universo, e se ao diminuir a energia e se ao diminuir a temperatura isso significa que o universo está recebendo a energia transferida do sistema, obviamente eu vou ter uma reação exotérmica privilegiada. Nesse caso de estudo, a reação exotérmica é aquela referente à formação dos gases, né, iodo e hidrogênio, que é essa reação aqui exotérmica. E assim, o abaixamento da temperatura do sistema privilegia essa reação, que vai ser exotérmica. Por fim, a última alteração que a gente vai analisar sobre o sistema é o acréscimo de catalisador na reação. Observe, como a gente viu no estudo de cinética, que o catalisador ele apenas altera o caminho da reação, acelerando ela, mas não altera as concentrações, proporções ou outros aspectos da reação. Ou seja, o acréscimo de catalisador não vai alterar o sistema em equilíbrio. Então, se até o momento a gente está analisando as alterações de um equilíbrio e seu ajustamento numa nova configuração, veja que o momento em que a gente realiza a perturbação até o momento de atingimento do novo equilíbrio, não estamos em equilíbrio. Ou seja, né, seja no início da reação, seja nas alterações, este momento do início dela até este estabelecimento aqui, né, esta faixa aqui de reação, isso aqui tudo não é o equilíbrio. Isso aqui tudo é diferente do equilíbrio. Já quando eu tenho essas concentrações constantes, pela definição, aí sim, né, eu estou no equilíbrio. Onde aqui eu tenho as velocidades da reação direta diferente da velocidade da reação inversa, e aqui eu tenho a velocidade da reação direta igual à velocidade da reação inversa. Assim, se eu não estou, né, num sistema em equilíbrio, seja no início, seja após a perturbação, né, não seria correto eu utilizar a simbologia de K. Né? Então, se eu tenho lá um sistema, por exemplo, esse da amônia, né, que nós analisamos, que seria NH3 ao quadrado sobre N2H2 ao cubo. Se eu estou analisando o sistema em equilíbrio, eu uso essa simbologia K. Mas se meu sistema não está, ou eu não sei se está ou não em equilíbrio, não é coerente utilizar K. Isso porque esse símbolo é referente para o equilíbrio. Para contornar isso, e sabendo que outro nome para essa divisão aqui, né, ou fração que a gente tem, é quociente, a gente pode utilizar a letra Q para representar uma relação que segue a lei da ação das massas, que nós vimos já também, né? Que segue a mesma estrutura da nossa constante de equilíbrio, só que por não saber se esse sistema aqui está ou não está em equilíbrio, eu uso o Q, que significa um quociente entre eles. Desse modo, quando eu faço um cálculo para determinado ponto do sistema, por exemplo, estou calculando, né? Eu quero saber se meu sistema, como está andando, num tempo X. Sei lá, eu pego este tempo aqui. Neste ponto, meu sistema está ou não em equilíbrio? Eu não uso o cálculo por simbologia K, porque ele diz equilíbrio. Eu uso o cálculo por simbologia Q. E aí, nesse processo, eu vou ter basicamente 3 possibilidades em termos da simbologia, né, em termos da resolução dessa equação. Primeira opção, eu posso ter, por exemplo, um valor de Q menor do que o valor de K. Né? Se o valor de Q é menor do que o valor de K, ou seja, da constante de equilíbrio, né, para essa reação que eu estou estudando, isso implica na necessidade deste valor de Q aqui aumentar para alcançar o mesmo valor de K, para atingir o equilíbrio. Em termos da reação química, aumentar o valor desse quociente significa formar mais das substâncias à direita da equação, ou seja, os produtos da reação direta. Isso vai ocorrer até o momento em que Q for igual a K. Nesse momento temos o
estabelecimento do equilíbrio. Assim eu posso dizer que quando Q igual a K, eu tenho o equilíbrio. E aí eu posso substituir o Q pelo próprio K. Ou ainda eu posso analisar uma outra situação que pode haver, né? Eu perturbei um sistema, não sei se ele está ou não em equilíbrio, eu calculo o Q e vejo que ele está num valor maior do que o valor da constante de equilíbrio, né? Isso implica em que, se eu der tempo e as condições, né, e manutenção da temperatura, o sistema ele vai poder atingir o equilíbrio diminuindo este valor de Q até que ele possa alcançar o valor exatamente igual ao K do equilíbrio, né? Isso acontece a partir do momento, né, que eu posso começar a consumir as substâncias do lado direito da equação e formar mais substâncias do lado esquerdo. Isto é, eu posso privilegiar a reação inversa, consumindo, né, por exemplo, neste caso, a amônia e produzindo nitrogênio e hidrogênio para diminuir o valor de Q até que ele seja o valor igual a K. E como no caso anterior, esse processo, né, vai acontecer até o momento que o sistema volte ao equilíbrio, ou seja, que Q se iguale a K. Saber fazer essa análise é fundamental. Realize com atenção os exercícios que vão envolver o princípio de Le Chatelier e a discussão sobre a tendência da reação num sentido ou no outro da equação. Nós temos algumas opções ali na lista, né, na bateria de exames para vocês poderem fazer, né? Então, se eu não sei se o sistema está ou não em equilíbrio, eu não uso simbologia K, eu uso simbologia Q. Com os dados que eu obtenho, eu calculo e vejo o valor de Q é maior, igual ou menor que K. Se o valor for igual, ok, estou em equilíbrio. Então é K aqui. Se o valor for menor, eu não estou em equilíbrio. Isso implica, sendo menor este valor, ele vai precisar aumentar. Como é que aumenta? Ele aumenta diminuindo o denominador, aumentando o numerador. Ou seja, privilegia a reação direta. Se o valor de Q for maior do que K, significa que ele vai ter que diminuir. Como é que ele pode diminuir? Diminuindo o valor do numerador e aumentando o denominador. Ou seja, privilegiando a reação inversa. Perfeito? Agora que vocês já conhecem as bases do equilíbrio geral, vamos iniciar a ver, no próximo vídeo, alguns sistemas especiais e super importantes de equilíbrio. Vamos lá?